Bom, César, vamos falar um pouquinho sobre a parte da evolução da tecnologia. Você se lembra como é que foi aí um pouco, como você já tem essa experiência, né? Como é que foi essa questão da evolução da tecnologia uns 10, 15 anos atrás? Olá, Eduardo, tudo bem? Olá, pessoal. Então, é muito importante a gente falar, né, do avanço da tecnologia, né, dos eletrônicos, principalmente falando assim, de cabeça, assim, as câmeras, né, evoluíram muito. Então, antigamente, a gente estava vendo um projeto aqui na área de energia, né, e houve uma mudança de regra que a ANEEL, agora com esses episódios que aconteceram de vandalismo, né, em algumas torres, né, com a mudança de governo, aí houve esse problema e a ANEEL realmente colocou quase como obrigação das operadoras, né, principalmente as donas de linhas de transmissão, subestação, né, as distribuidoras, terem obrigação de terem um sistema de segurança, né, de patrimonial ali das torres, né? Então isso fez com que houvesse uma movimentação nesse sentido. E aí quando a gente foi ver, há 10 anos atrás, em 2013, a gente olhou, tinha um projeto justamente de monitoramento numa subestação, onde a gente colocou uma câmera, na época, né, de 2 megapixels, né, de resolução, e para monitorar uma torre, né, e essa torre, não só a torre, mas o espaço em volta, né, ela fazia um zoom, tinha um zoom óptico excelente também, e olhava, né, e monitorava essa subestação que tinha ali embaixo, né, e em volta também olhava a outra torre. Já tinha essa solução, a gente já tinha feito esse projeto na época e projetos nesse sentido, né? E tinha que ter realmente uma capacitação para você montar, instalar, implantar um projeto de um eletrônico numa torre de 500 kV, por exemplo. Você tinha que ter essa especificidade, né? Você tinha que ter essa capacidade, né? Ser capacitado para isso, né? Porque senão você queima. Então a gente fez esse projeto lá atrás. Aí quando a gente olha a evolução dessa câmera que a gente colocou para hoje, né? Hoje tem câmeras de 4, 8 megapixels, então com valores assim não muito distantes, né? E a gente percebeu que mesmo assim na indústria, né, no mundo corporativo, poucas empresas, é isso que eu acho que isso que é importante. Você tem um avanço da tecnologia, mas o foco das empresas não é tecnologia, o foco das indústrias que são da indústria, por exemplo, de mineração, de energia, logística, alimentos e bebidas, enfim, se você pega o core business deles, não é tecnologia. Tecnologia é um meio. Então, cabe às integradoras, às empresas de tecnologia, sim, estarem fomentando e mostrando para as empresas quais são esses avanços, estudando isso. Então, o que a gente percebeu é que, por exemplo, no segmento de energia, né, a gente conversou bastante, fizemos um fórum aqui com as empresas, né, ligadas com as distribuidoras, né, não só enfim, o mercado como um todo de energia, e com várias empresas, eu não vou citar os nomes aqui, e percebemos que elas não conheciam, não tinham noção da evolução, do quanto que evoluiu isso, né? Então, uma das coisas mais, falando de câmeras, né, são as inteligências embarcadas nos eletrônicos, principalmente nas câmeras e nos gravadores, por exemplo, nos NVRs, né? Então, hoje, você consegue fazer muito mais, não só filmar e gravar. A câmera hoje ela saiu um pouco disso. Você consegue hoje ter uma proatividade, ela sensoriza, né? Ela tem uma inteligência que ela olha para o ambiente, detecta situações de movimentos inadequados, temperatura, né? São as câmeras térmicas, por exemplo, detectam a mais de 100 metros com inteligência se há um movimento, né, de alguém entrando em uma área que não era para entrar, né, uma área proibida. Então você consegue detectar isso à noite, sem luz, né? Então as câmeras elas começaram a ter uma alta capacidade, resolução, né? As lentes, né, também melhoraram bastante. Então você consegue ter muito mais aplicações hoje
com elas, né? E valores também eles vão, à medida que a tecnologia vai avançando, obviamente que você tem câmeras de tudo quanto é tipo, mas em relação ao passado, tem câmeras hoje que você paga tanto quanto e que tem muito mais capacidade. Como a tecnologia vai evoluindo, o preço, você vai tendo mais tecnologias, mas se você comparar, o preço não é tão agressor assim. E isso você precisa estar mostrando para o cliente, você precisa é um papel nosso, né? Está estudando, está sempre se adaptando. E o DNA da Esfera é esse, né? O DNA de integradora, de estudar, de customizar. Então a gente precisa estar atento, né, a essas evoluções. E aí você passa também só para o alarme perimetral, você hoje tem um alarme perimetral que todo mundo conhece, do infravermelho, com os equipamentos, você pode substituir isso pelas inteligências, pelas câmeras. Então, você tem muitas outras aplicações. A integração disso tudo, da entrada do controle de acesso, você consegue integrar isso tudo hoje em dia com câmeras, né? Fazer essas integrações com o sistema de CFTV inteligente. E aí começa a evoluir hoje em nuvem, por exemplo, você coloca tudo isso em nuvem, você não precisa ter um servidor local para muitas aplicações, o que diminui o seu custo com a parte principalmente com a topologia, né? Com o cabeamento, você tem que fazer com a infraestrutura, né? com esse tipo de evolução. Além de que ainda acaba economizando na luz, né? Que também diminui um pouco esse gasto energético também, né? Exatamente. Então, é toda uma evolução que você tem que estar acompanhando. E na indústria, né, é um segmento que a gente atua bastante, né? A parte de segmento de industrial de mineração, a gente atua, na área de logística, a gente atua também. Falei do segmento de energia. Então, hoje você consegue, por exemplo, você tem equipamentos analógicos dentro de uma determinada área, né? Com relógios analógicos. Você consegue hoje colocar ali, identificar o que está acontecendo de mudança nesse relógio, né? Um ponteiro, e digitalizar essa informação e trazer essa informação para um cockpit, para uma supervisão que vai olhar e monitorar esse ambiente, essa situação. Então, você não precisa estar lá no local olhando fisicamente. Você diminui, potencializa o trabalho da sua operação com relação a isso. Reduz custo, aumenta a sua produtividade. Essa evolução. Outras coisas, como, por exemplo, você faz a parte de monitoramento remoto, você tem a câmera térmica que detecta temperatura, você detecta invasão, né? Como eu repetindo aqui, falei um pouquinho sobre isso. Como você falou nessa parte agora, vou até te cortar rapidinho. Como você falou dessa tecnologia da câmera térmica, como é que ela pode ser utilizada nessa área de logística, de indústria, de mineração? Como é que ela pode ser agregada e também ajudar, né, o pessoal lá da operação nesses quesitos? Com a câmera térmica, ela vem atuando desde a parte de Covid, né, no momento em que a gente passou, todo mundo passou a ter a câmera térmica para medir a temperatura, principalmente na parte de controle de acesso ali, das pessoas que entram e saem do ambiente. E aí você começa a ter outras evoluções disso, né, outras aplicações. Por exemplo, temperatura de um determinado equipamento, de determinada instalação, determinada área que você precisa, se ela está fora do padrão, você consegue detectar isso. Então, até 130 metros, por exemplo, de distância. E hoje as câmeras térmicas, você não precisa, tem linhas de câmeras térmicas que estão isentas de você ter que ter uma licença do Exército. Antigamente você não podia estar usando a câmera térmica em função sem ter essa licença. Hoje já tem essa possibilidade. Então, isso facilita muito a aplicação no mundo corporativo, no mundo da indústria. Então, essa diferença de temperatura, hoje você mesmo que a pessoa que queira entrar à noite, ela esteja camuflada, tá? E aí ela não consegue, a câmera identifica pela diferença de temperatura, né, no ambiente ali, ela consegue detectar. Então, assim, evoluiu muito essa parte. Você tem muitas aplicações para utilizar, vazamentos de óleo, aumento de temperatura de carga de gás, ou a carga ali do equipamento, né, ele está realmente fora do padrão, você consegue detectar.
ou você olha para os relógios que são analógicos, você tem medidores analógicos, mas com a câmera você detecta, houve uma mudança naquele relógio, né, de 30 para 40, de 40 para 50. Então, graus ali, você olha, e umidade, eu estou falando de qualquer tipo de relógio que tenha, qualquer tipo de medidor. A câmera está olhando, ela está detectando, houve uma variação, você consegue aplicar isso. E hoje a Esfera tem uma área de inovação. Então, hoje eu consigo construir o meu analítico. Eu não preciso... Tem os analíticos que vêm do mercado, em prateleira, que são basilares, mas hoje eu construo e customizo o analítico de acordo com o que o cliente precisa. Então, eu tenho essa facilidade hoje que a Esfera adquiriu, né, com esse investimento nessa área de inovação, que a gente consegue fazer e adaptar, né, toda a demanda que o cliente precisa nessa parte de inteligência de vídeo. Então, essa evolução foi espetacular para o mercado e a gente tem que estar mantendo o cliente observando isso e junto com o cliente mostrando isso para ele. Então, é muito importante, não só na esfera industrial, mas na esfera entre condomínios também, no segmento de condomínios comerciais e residenciais, você está explicando, eu falei no outro podcast aqui, que a necessidade de você ter um integrador, de você ter uma empresa, um fornecedor que mostre, explique o que tem de inovação. Ali, muita gente compra, a gente mesmo em casa, às vezes, você compra o teu celular, por exemplo, você sabe que o teu celular tem milhões de funções que você não utiliza, ou por desconhecimento, porque você não tem capacidade de estudar aquilo ali, não tem tempo, é muita coisa envolvida. Então, precisa de alguém que esteja focado, que seja capaz de fazer isso para você. Que não faça só a parte da instalação. Só a instalação, que é muito fácil hoje em dia você pegar. Tem muitas tecnologias, o síndico, o administrador de condomínio, ou suprimentos de uma empresa, ou a área industrial de uma empresa, o supervisor, o gerente, o diretor responsável pela operação da empresa e precisa estar adquirindo novas tecnologias. Mesmo a área de TI da empresa, ela está focada em atender a mesma área de uma empresa que tem uma área de conhecimento, de novas tecnologias, que desenvolva isso, ela precisa realmente, ela não vai conhecer tudo 100%. Então ela precisa de um parceiro, ela precisa de um integrador, ela precisa de alguém que faça junto com ela e esteja aplicando e conhecendo, né, essas novas tecnologias. Então a gente gosta muito de fazer isso, está no nosso DNA, de estar junto com o cliente, construindo essas demandas, e nos aculturando em relação ao que há de evolutivo, né, nessas soluções que são muitas, né? A inteligência artificial agora, a robótica, essa parte toda de IoT que já vem. A IoT já vem já há algum tempo, aí, mais de 5 anos pelo menos, no Brasil vem crescendo bastante. Então a gente tem que estar à frente disso, né? É a nossa responsabilidade. E tem muita coisa. Assim. Agora, que é importante? Não é importante só a tecnologia. É importante você ter uma função, você ter um propósito. Eu falo muito disso. O que essa tecnologia vai utilizar? Para que ela vai melhorar a tua produtividade, redução de custo? O que ela vai propor? Não é só colocar lá e utilizar, agora estou reconhecendo o pessoal aqui, faço reconhecimento facial, beleza. Você faz porque todo mundo está fazendo, né? Você compra aquela tecnologia porque todo mundo está comprando. Você compra porque tem um estímulo de compra. Porque os concorrentes estão comprando, então eu vou comprar também. Ou tem alguma finalidade por trás. Qual é Então, antes da tecnologia, porque tem muitas tecnologias aí disponíveis, o nosso papel é, junto com o cliente, entender qual é o propósito daquilo ali. Ele quiser com 500 câmeras, 200 câmeras e colocar um video wall para um operador dele ficar olhando as imagens, ótimo. Tudo bem, ele quer isso, mas a gente mostra para ele que ele não precisa de 500 câmeras. De repente ele precisa de 100. E o resto tem outras tecnologias que ajudam ele a fazer. Então, hoje você faz... Tem 2 tipos de procedimentos em relação a isso. Ou você automatiza primeiro teu processo com
inclui uma tecnologia disruptiva e, através disso, você monta processos que se adequem a essa tecnologia e aí você monta o seu processo na empresa para se adequar a isso. Ou você monta um processo primeiro, né, dentro da empresa ou para o próprio condomínio. Todos os moradores já estão cientes. Os condomínios autônomos, por exemplo, todos que não tem porteiro. Eu tenho no máximo um vigia, que ficam durante o dia e depois vai embora. Então, o condomínio funciona de forma autônoma. Então, todos os moradores têm que estar cientes dos procedimentos que precisam adotar na hora de entrar, na hora de sair, na hora de deixar alguma mercadoria, na hora de chamar um visitante, né? Entrada na garagem, saída na garagem, como é que é isso. E, né? Todos eles, surgiu algum problema, algum incêndio, algum vazamento, alguma situação do final de semana que não tem porteiro, geralmente domingo principalmente, não tem ninguém. Como é que eles vão agir? Né? Se houve alguém passando mal, sei lá, qualquer situação, esses procedimentos eles precisam estar muito bem sedimentados. Depois disso, você automatiza. Você coloca um reconhecimento facial, você coloca um tag, você coloca um alarme, você coloca uma automação no portão, você coloca o que você quiser dentro desse processo para automatizar o processo. Mas esse processo já existe, já está todo mundo ciente e utilizando. Na empresa é a mesma coisa. Você vem com a tecnologia na frente, o ideal, né, é você ter um processo muito bem feito, muito bem estruturado, já funcionando, para depois você automatizar. E a gente ajuda muito o cliente, né, principalmente nessa parte, nesse olhar de segurança, a gente ajuda muito nos protocolos, nas regras, nos conceitos, nas melhores práticas, para que eles possam utilizar a tecnologia de forma 100% adequada à funcionalidade, né, ao propósito. Então, esse eu acho que é o trabalho, é o conjunto, né, que funciona bem. Bom, pessoal, hoje estávamos aí falando com o César sobre essa parte da evolução da tecnologia, falamos sobre diversos assuntos. E, César, se você quiser aí fechar aí a nossa entrevista de hoje, fica aí a seu critério. Agradecer mais essa oportunidade, vamos aguardar os próximos podcasts aqui. Estou chamando aqui, não é só eu que vou falar, não. Meus sócios aqui estão com vergonha de vir aqui falar, né? Mas eles vão vir, eu estou puxando a orelha deles aqui, tem muito assunto também, o André, o Anderson, um vasto conhecimento nessa área, muito mais do que eu. Não sei porque que eu estou sendo o primeiro aqui, mas eu vou na próximas aí, eles vão vir aqui. Tá todo mundo muito enrolado, né, Dudu? É muita entrega, graças a Deus. Muito projeto, então, mas eles vão vir aqui falar um pouquinho também. Então é isso, pessoal. Não deixa também de se inscrever no nosso canal, também de deixar aí o seu comentário, que de repente na próxima entrevista vai estar aqui na nossa pauta. Security Solutions.